Então vamos lá. Veja, então a ideia é discutir um pouquinho sobre como escrever a revisão, como escrever os métodos, né, de uma revisão sistemática. Então, essa essa discussão aqui, ela só vale efetivamente para quem tem esse pensamento, né, da escrita de uma revisão sistemática, e esse é o intuito do nosso grupo, né, ou trabalho de conclusão de curso, também algumas pessoas nessa linha, tá bom? Então, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu dividi as partes. Então, o que é que você precisa colocar no seu método? Então, tem todos os slides aqui dizendo passo a passo do que colocar. E também eu preparei um outro material aqui, tá? Vocês conseguem ver esse outro material? Apareceu também? Sim. Pronto. E aqui é um método, né? Que é exatamente, Lucas, o trabalho de TMI. O que eu fiz foi, na semana passada, né, junto com o pessoal do TCC, eu fiz exatamente a inclusão colocando aqui. O que está em amarelo é o que você pode manter, tá? É o que você pode manter. O que está em vermelho é o que você tem que alterar, colocar informação relativa ao seu trabalho, beleza? Então, vai seguir essa linha. Então, vejam, o primeiro passo, pronto. Então, ela já fez e já enviou, beleza, beleza. Aí, à noite, na hora da reunião do TCC, eu abro e já faço a correção com vocês, viu? Já faço correção com vocês. Então vamos lá. Ó. O primeiro passo é você informar sobre o protocolo e o registro da sua revisão. Então lembrem que em encontros anteriores nós fizemos exatamente, ou começamos ali a desenhar exatamente como registrar o trabalho, né? Como é que eu registro isso? Como é que eu mando é, lá no Próspero, né? Algumas pessoas acredito que já tenham feito, né? Estão aguardando só um número desse registro. Outras pessoas ainda estão nesse processo, tá bom? E aí podemos no final discutir e entender quais são as dificuldades, o porquê ainda não registrou, tá bom? Porque é importante, hoje é quase que obrigatório você ter o número de registro se você quiser publicar numa revista né, de maior impacto. Elas não vão aceitar sem esse número. Então, o que é que você tem que colocar? Você tem que colocar, ó, tem que formar qual tipo de estudo. Qual tipo de estudo? Então, se você vem aqui, ó, é uma revisão sistemática, tá? É uma revisão sistemática. E nessa revisão sistemática, você pode não transformar, né, mas você pode dar continuidade e também escrever uma meta-análise, tá? Então, você pode dar continuidade e escrever uma meta-análise. Mas, inicialmente, pelo menos, a escrita aqui é de uma revisão. E o intuito é real transformar numa meta-análise. Então, você vai colocar aqui, tá vendo? É uma revisão sistemática. É a revisão sistemática. Se você quiser complementar aqui, né, é uma revisão sistemática com meta-análise, também pode. Mas, ao longo da escrita, vocês vão perceber que lá embaixo, essa informação, se haverá ou não a meta-análise, vai aparecer. Então, você pode colocar aqui já, de cara, falar, ó, é uma revisão sistemática e também transformaremos em
transformar, né? Mas daremos seguimento fazendo uma meta-análise, uma possibilidade. Ou não, meu trabalho é só uma revisão sistemática, né? Só entre aspas. Você deixa então aqui só, que é uma revisão sistemática. Um outro ponto é você tem que informar, deixa eu botar aqui no laser, você tem que informar, ó, que ela foi baseada na Prisma, tá? Ela foi baseada na Prisma. Então tá aqui, ó, informando que ela foi, né, baseada no guideline, né, Prisma, que é exatamente quem rege, né, quem direciona toda a escrita de revisões sistemáticas em meta-análises, tá bom? Quem não conhece a Prisma, ela inclusive te dá um checklist, né? Ela te dá um checklist te mostrando ali o que cada tópico da sua revisão precisa. Então, vou até mandar para vocês esse material. Então, ela te diz, ó, no título, como é que deve ser escrito esse título? O resumo, o que é que tem que ter de informação? A introdução, métodos, e assim ela vai fazendo durante todo o trabalho. Tem que referenciar, exatamente. Vocês devem pesquisar e devem colocar quem formulou essa revisão, esse guideline, né? Quem foi que criou Prisma? Então você vai citar esse autor, beleza? Tem que referenciar. O que acontece é o seguinte, eu vou mandar esse material para vocês e já vou colocar, não tem aqui, mas eu vou incluir, eu mando ainda hoje, essas referências. Eu já vou mandar para vocês dizendo, né, qual é o autor. Então você já terá isso, não vai precisar buscar nada disso. Você já terá essa informação. Tá? E vai colocar também, você precisa colocar também o número, né, de registro no Próspero. Então aqui, ó, esse aqui é o nosso número de registro de um outro trabalho. E aí, a partir do momento que você terminar de cadastrar a sua revisão, você vai receber essa numeração e vai incluir aqui. Beleza? Então, cada trabalho, cada artigo não, né? Cada trabalho cadastrado, ele tem um número próprio de registro. Beleza? Então, é só ir lá e alterar. Tranquilo? Até aqui, tudo certo? Tudo beleza? Então, vamos lá. Um outro ponto que você deve colocar, e isso aqui, pessoal, essa divisão é uma divisão que utilizamos recentemente, tá? Sempre tem que ser dessa forma? Não. Eu posso colocar de uma outra, escrever de um outro jeito? Pode. Eu posso procurar em outro lugar e escrever de outra forma? Tranquilamente, tá? Aqui é um exemplo, é um guia, é um norteador. Você pode tranquilamente procurar buscar em outros locais e colocar da forma que você achar melhor. Tá? Estamos só dando um direcionamento com base no que fizemos recentemente. Tá? Então, ó, aqui em critérios de elegibilidade, você vai informar o seguinte: quais são os critérios para o trabalho entrar na minha pesquisa. Para aquele artigo que eu pesquisei, entrar na minha pesquisa, o que é que ele precisa ter? Então você vai informar, e acho que todo mundo fez isso, né? E como todo mundo aqui está realizando um trabalho de intervenção, você usou a estratégia PICO. Né? Todo mundo aqui está fazendo trabalho de intervenção. Então, usaram a PICO. Isso vale para todo mundo. Então, você vai informar, ó,
O trabalho ele foi baseado na Pico. Tá aqui, ó. Tá vendo? A realização dessa revisão, né, ou para a realização dessa revisão, a estratégia Pico foi usada. Beleza? Então, lembre, ó, tá amarelinho, quer dizer que você pode manter. Deixar aí da forma que está. Tranquilo? Então, você informa, ó, eu utilizei a Pico e logo embaixo você vai informar o seguinte: quem é a sua população? Nesse momento, não é para colocar os sinônimos, né, tudo o que você vai listar mais embaixo. Não. Nesse momento, você vai colocar apenas quem é a sua população. Estamos avaliando indivíduos que foram submetidos à cirurgia cardíaca. Estamos avaliando pacientes com COVID. Estamos avaliando pacientes com SARA. Então, aqui, ó, a população estudada foram pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Pronto. Não precisa colocar aqui aquela lista de sinônimos, não. Por enquanto, não. É só você informar quem é a sua população. Qual foi a sua intervenção? Qual foi a sua intervenção? Qual foi o comparador? Qual foi o desfecho? E qual foi o tipo de estudo? Olha o exemplo aqui. Ó, população, pacientes, cirurgia cardíaca. A intervenção, treinamento muscular, comparado com pacientes que não realizaram o treinamento ou fizeram o treinamento com método tradicional. Desfechos. Aí você vê, ó, relacionados à força muscular, função pulmonar, capacidade funcional e tempo de estadia. Né? E aí, na sequência, foram usados ensaios clínicos. Beleza? Não, não. Você, no desfecho, você tem que colocar todos. O que você deve fazer é deixar claro quais são os primários, ou qual é o primário, e quais são os secundários. Mas tem que colocar todos, entendeu? Então você vai chegar ali e vai colocar, ó, como desfecho primário, avaliamos tal variável. Como desfechos secundários foram. Aí você lista tudo, entendeu? Tem que colocar. Tranquilo, tranquilo. Pode alterar e manda de novo. Tá? Você tem que deixar tudo. Por quê? Porque lá na frente, imagine o seguinte, você colocou como desfecho primário oxigenação e colocou como secundário mortalidade. Aí lá na frente você terá um gráfico, né? Terá não um gráfico, né? Você terá um forest plot de oxigenação. E logo embaixo um outro de mortalidade. O que vai acontecer? Quando o leitor começar, né, a evoluir no seu trabalho, ele vai, opa, eles avaliaram aqui, ó, eles colocaram aqui mortalidade. Mas lá no método, eles não informaram isso. Entendeu? Então você vai informar no método e você vai informar também, quando falarmos sobre introdução, vocês verão isso, na introdução também vai aparecer essa informação de quais foram os desfechos primários e secundários. Se você só tem primário, só tem um desfecho, pronto, não tem problema não. E também você vai informar se fez, né, alguma restrição em relação a ano e linguagem. Você fez alguma restrição do ano ou da linguagem? Observe que a gente coloca aqui, ó, sem restrição de linguagem e de ano. Não limitou. Mas, por algum motivo, você pode, no seu trabalho, ter dito, ó, só iremos utilizar artigos dos últimos 5 anos. Eu quero fazer, né, uma atualização da literatura, um up-to-date.
Pronto, tranquilo. Você fez uma atualização nos últimos 5 anos, nos últimos 3 anos. Tá? Mas sempre diga, sempre estabeleça o critério que você usou em relação à linguagem e a tempo. A sugestão a recomendação não restrinja. Faça o máximo de esforço para não restringir. Deixar aí, qualquer ano e qualquer língua. Então, lógico que aí você vai ter a dificuldade, por exemplo, tem muito hoje artigo em mandarim, né? Pô, como é que eu vou fazer? Eu não consigo traduzir esse material. Mas, né, às vezes, se você, fiz minha pesquisa, fiz minha busca e achei muito artigo em chinês. Aí, nesse caso, você pode voltar e colocar no seu método, fizemos a restrição em relação à língua, então só usamos artigos em português e em inglês e espanhol, pela dificuldade relacionada à tradução desse material em outras línguas. É o ideal? Não, não é o ideal, né? Mas você vai fazer o quê? Você tem um artigo, a não ser que você conheça o chinês, né? Você conhece o chinês? Pronto, aí você vai lá, manda para ele, né? Marca com o chinês lá, vai, senta com ele, toma um café, toma uma cerveja enquanto ele vai traduzindo ali, né? Eu não vejo uma outra forma para isso. Existem hoje sites, né, que fazem tradução, sim, mas eu posso confiar? Quantas vezes você traduziu já algo em inglês, né, do inglês para o português, que quando você foi ler não fazia muito sentido, aí você tinha que ir de parte em parte, fazendo uma tradução mais, né, ponto a ponto. Imagine no chinês, você não vai saber se está certo, se está errado, se ele escreveu certo, se ele escreveu errado, nada disso. Então, você acaba não usando, tá bom? Certo. Então, é isso aqui. Um outro ponto é em relação às fontes da pesquisa. Ou seja, onde foi que você buscou? Informe quais bases de dados você usou. Então, aqui, usamos Medline, Lilacs, Sinal, PubMed, Pedro, né? a Cochrane, beleza? Então você informa quais foram as bases de dados utilizadas. Né? Lembrando, tem que ser no mínimo 3. A recomendação é que você tenha no mínimo 3 bases de dados. Beleza? E você também vai informar quando você finalizou a busca. Então eu digo, a última pesquisa que realizamos foi em março de 2021. Tem que dizer, entendeu? Porque às vezes você terminou de fazer a pesquisa, a busca do artigo, escreveu o material, mandou para a revista, só que a revista demorou, nesse processo de terminar de escrever, mandar para a revista avaliar, isso demorou lá mais 3 meses, mais 4 meses. E nesse tempo, novos trabalhos foram publicados. Então, a depender, né, quem for revisar o seu trabalho vai falar, opa, tem um trabalho aqui que eu li recentemente, eles não colocaram. Ah, mas eles não colocaram porque eles terminaram a busca em março. E esse trabalho aqui foi publicado na primeira semana de abril. Então não entrou. Entendeu? O que eles podem fazer a partir daí é lhe pedir para atualizar essa busca. Eles podem fazer isso. Normalmente é quando você tem um tempo maior, sabe? Você ficou ali 6 meses
para publicar o trabalho, demorou 6 meses. Aí ele pode te pedir, ó, seu trabalho é interessante, queremos publicar, mas eu peço que você rode uma nova busca. Veja se tem algo publicado nesses últimos meses. Se tiver, ótimo, né? Se não tiver, se não tiver, ótimo, porque você não tem que mexer mais no trabalho. Se tiver, você tem que incluir. Por isso, pessoal, que toda busca que você fizer, guarde. Você rodou a busca, quais foram as palavras que você usou, quais foram os operadores, guarde tudo isso. Porque se ele pedir essa atualização, é só você copiar, colar lá no PubMed, por exemplo, e observar se da última pesquisa para cá algum novo trabalho foi publicado. Então sempre guarde, viu, para não ter esse perigo de perder. Tá bom? Então aqui, ó, a gente coloca aqui, ó, finalizamos a busca em novembro de 2020. Repare, é bem provável, existe a possibilidade de quando mandar o trabalho para a revista, que não enviamos ainda, mas quando mandar o trabalho para a revista, eles podem pedir. Porque temos o que aí? Temos quase 5 meses da última busca. Então eles podem pedir. Em relação à busca, né? Aqui sim você vai colocar quais foram os operadores booleanos utilizados. Eu vou dar uma agilizada aqui, viu, pessoal? Faltam 10 minutos para finalizar. E eu acho que dá para finalizar nesses 10 minutos. Então, ó, quais foram os operadores booleanos utilizados? E você vai informar também quais foram as palavras-chave e sinônimos. Então, quais foram os descritores que você usou. Aqui embaixo tem um exemplo, ó. Operadores. Tá aqui. Tá? E aí vem os descritores. Para a população, cirurgia cardíaca, cirurgias cardíacas, né? E aí você coloca todos os sinônimos. Para a intervenção, coloca todos os sinônimos. Para os desfechos, todos os sinônimos. Beleza? Você vai colocando todos os descritores, né, que você utilizou para fazer a busca. Em relação à seleção do estudo, aí você vai informar inclusão e exclusão. Olha o exemplo. Olha lá. Ó. Ensaios clínicos randomizados que selecionaram, né, pacientes submetidos à cirurgia cardíaca. Para elegibilidade, o ensaio clínico deveria ter pacientes de cirurgia cardíaca, tá? Onde um grupo realizou treinamento muscular apenas, adultos com mais de 18 anos, de ambos os sexos foram incluídos. E aí você também pode colocar aqui, ó, a sua intervenção. Como é que você definiu a sua intervenção? Então, por exemplo, posição prona. Como é que você define o que é posição prona? Eu posso falar assim, ó, só selecionamos artigos que colocaram o paciente em posição prona por mais de 16 horas por dia. Então, você pode ter encontrado um artigo que colocou o paciente em prona, mas ele ficou 5 horas. Ele não serve. Ele não serve. Pronto, eu já estou te respondendo, Arthur. Acho que já respondo essa sua pergunta. Entendeu? Você tem que estabelecer o que você definiu como intervenção. Entende? Acho que essa da posição prona deu para entender bem a ideia. Eu só vou aceitar trabalhos que deixarem posição prona por mais de 16 horas por dia. Se não ficou, esse trabalho não será incluso. Tá? E aí, na exclusão, você vai colocar, né? Qual fator associado? Então, ó, esses pacientes, além da posição prona, eles realizaram, vou colocar aqui, tá? ECMO, foi junto.
Esses pacientes, além da posição prona, fizeram um recrutamento alveolar. Você vai estabelecer se você vai aceitar isso ou não. Não, eu só quero posição prona. Se fez um recrutamento alveolar durante, não serve. Então você estabelece isso. Beleza? Depois, ó, você vai falar sobre o processo de coleta de dados, que esse aqui, pessoal, repare que eu deixei aqui em amarelo porque é basicamente o que você precisa e será comum para qualquer trabalho. Quer dizer, né, que você avaliou, selecionou o estudo, primeiro fazendo a leitura do título, depois do resumo, depois ler o completo trabalho, informar que foram 2 autores independentes que fizeram isso, que existia um terceiro revisor caso fosse necessário. Olá, aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. A avaliação da qualidade, 2 revisores, tá vendo? Independentes. Se persistisse, aí aquilo informa, né? Se houvesse um desacordo entre esses dois, eles fariam a leitura completa e discutiriam. Se o desacordo permanecesse, persistisse, um terceiro revisor faria a avaliação e tomaria a decisão final. Beleza? Então você tem que colocar também isso, que é base para todos os trabalhos. Tá? Que começa aqui e termina aqui, ó. E itens. Beleza? Aqui também você vai colocar o que é que você pretende extrair desses trabalhos. O tipo de estudo, não é nem tão necessário porque todos serão ensaios clínicos, né? Mas a idade média da população, o sexo, a oxigenação. Eu quero avaliar oxigenação imediatamente após a posição prona, 5 horas depois e 10 e 24 horas depois. Então você vai colocar tudo que você pretende extrair. Lógico. Então deixa eu explicar melhor. Essa parte, você vai colocar o seguinte: dos artigos selecionados, quais informações você quer? Tudo bem, você fala assim, o meu objetivo principal era em relação à oxigenação. Mas concorda que você pode dividir essa oxigenação logo depois da posição prona, 1 hora depois, 5 horas depois, 10 horas depois. Entendeu? Então você pode fazer esse tipo de análise. Tá? Então aqui, por exemplo, aqui foi em relação a treinamento muscular. O que é que você pode extrair? Qual foi o tipo de treinamento muscular? Qual foi a intensidade da carga? Qual foi a frequência? Então, em posição prona. Quantas vezes o paciente foi colocado em posição prona? Entendeu? Quantas vezes foi colocado em posição prona? Por quanto tempo em média? Então, são as informações que você vai remover desses trabalhos. Nada impede de você preparar algo inicialmente, selecionar os artigos, falar, poxa, tem essa variável aqui, ó, que eu não coloquei lá nos métodos, mas é interessante. Nada impede que você volte no método e coloque. Exatamente. Recrutamento. Você pode colocar o tempo que permanece em recrutamento, qual foi a pressão utilizada, qual foi o protocolo utilizado, né? Então, em relação a nível de PIP, você pode colocar também aí se em relação a alterações hemodinâmicas, né? Se eles relatam que houve redução de pressão arterial, você pode colocar também, não tem problema. Viu? E, para finalizar, você vai falar sobre a avaliação da qualidade metodológica.
que aí você vai informar sobre a escala Pedro ou a Cochrane. Então, ó, aqui embaixo tem a escala Pedro sendo utilizada, tá? E também você sempre vai referenciar quem foi que criou aquela escala. Se o seu trabalho ele não é, né? E aí já tive esse papo com o Arthur. Então, se o seu trabalho não é elegível para Pedro, você vai usar Cochrane e vai definir, né? Ou vai descrever como é que essa Cochrane ela avalia, tá bom? Mas acho que a de todos aqui são pela Pedro e só de Arthur que vai ficar nessa interrogação aí que a gente já combinou como, né, o que fazer para tirar essa dúvida. Beleza, pessoal? Vai fechar a sala. Ficou alguma dúvida? Alguma pergunta aí? Deixa eu até parar aqui a gravação. Tá tranquilo? Beleza? Pronto. Então,